Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 5, versos do 21 ao 43. É um evangelho bem longo, porém, no evangelho de hoje nós podemos ver Jesus fazer dois grandes milagres. Primeiro, uma cura e depois uma ressurreição. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu, com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Então aqui Jairo, o chefe da sinagoga, se aproxima de Jesus e pede a Jesus que Jesus ajude a sua filha que estava à beira da morte. Até ele dá algumas instruções: eu quero que tu imponha as mãos sobre ela. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Esses 3 versículos aqui nos traz ao nosso entendimento que cada vez que nós desejarmos fazer tudo ou qualquer coisa pelas nossas próprias forças, nós iremos gastar tudo, gastar nossas energias, gastar nosso dinheiro, gastar tudo e no final seremos frustrados porque a coisa ficará ainda pior. O que é que nós devemos aprender? Fazer o que essa mulher fez. Versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na sua roupa, ou melhor, na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo, claro, era mulher, não podia tocar em ninguém, principalmente nas condições dela, no fluxo menstrual ou de sangue, porque era considerada impura. Mas a mulher, cheia de medo, ainda assim com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, ou seja, tinha sido curada, sanada da sua enfermidade, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Então, Jesus cura essa mulher. E Jesus cura essa mulher. Veja, Jesus está se dirigindo para a casa de Jairo para tratar daquilo que está acontecendo com a filha de Jairo. E no meio do caminho, porque aquela mulher ouviu falar de Jesus, uma mulher que tinha gasto tudo, que tinha lutado com as suas próprias forças, que tinha buscado fazer as coisas do seu jeito, depois de perceber que cada vez mais piorava em vez de ficar curada, ela se aproxima de Jesus porque ouviu falar de Jesus e foi curada. E depois disso tudo, Jesus a despede dizendo: vá em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Veja, alguém disse: não tem mais jeito. Por que incomodar Jesus? Por que incomodar o mestre? Vai sempre chegar alguém na tua casa, na tua família, na tua situação que tu estás vivendo e vai dizer: olha, não tem mais jeito, não tem como. Infelizmente é isso mesmo e acabou. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Talvez Jesus esteja precisando dizer isso para você que me escuta agora. Não tenha medo, basta ter fé. Fé, tenha coragem, tenha ânimo. Não tenha medo, basta ter fé.
e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, Jesus disse ao povo, olha, não quero que ninguém me acompanhe. Levou apenas consigo Pedro, Tiago e João. Tem situações na nossa vida, tem coisas na nossa vida que nós não seremos curados, meus irmãos, que nós não seremos curados no meio da multidão. Sim, tem milagres que acontecerá na nossa vida no meio da multidão, no meio do povão, como foi o caso da mulher hemorroísa, que foi curada da sua enfermidade no meio da multidão. Mas tem situações na nossa vida e situações mais sérias que nós não seremos curados, que nós não seremos tratados por Deus no meio da multidão. Ele chegou na casa e viu aquele chororô, as pessoas chorando muito, gritando, aquela confusão, porque disseram, a menina está morta, não tem mais jeito. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. E ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Então, meus amados irmãos, como eu dizia, vai ter milagres, vai ter situações na nossa vida, vai ter curas na nossa vida que o Senhor fará no silêncio. Quando eu digo no silêncio, eu digo tratando apenas com você e quem sabe com alguns membros da tua casa. Mas não é para multidões. E outra coisa, e você não precisa gritar, alardear o que foi feito. Fica para você, fica para aqueles que presenciaram o fato, fica para aqueles que conhecem que você realmente foi curado, foi ressuscitado, foi salvo. E aí, depois de tudo isso, Jesus diz, dar de comer à menina. Ou seja, volta à vida normal. Primeiro, se alimentando. Se alimentando de quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeiramente, se alimentando da vida espiritual, da vida com Deus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.